Jesus amado, a gente está ficando mal acostumado já, né, com o teclado. Estou orando para ela não ter mais plantão de domingo e de terça, mas tem que terminar, né, tua faculdade. Então, ter fé em Deus, primeiro, é acreditar na sua existência. Quantos creem que Deus existe? E é galardoador dos que o buscam. Então, Deus, Ele abençoa você porque você crê nele. Né? E outra coisa, né, fé, não só acreditar na existência, mas na onisciência, né, que Deus é o Criador de todas as coisas, é o conhecedor, é o sabedor, tudo provém de Deus, então Deus sabe tudo, amém? Você precisou de algo na sua vida, precisa decidir alguma coisa de um dia para o outro, ora, porque o onisciente, o Todo-Poderoso, vai dar a direção para você, amém? Através do Espírito Santo, Ele vem e fala com a tua vida. Abra comigo Hebreus 11:3, fala assim sobre a fé. Pela fé, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Né? O Big Bang, boom, apareceu. Né? Deus, Ele forma desse jeito. Do nada se torna, né, o milagre na tua vida, se concretiza as coisas que você tanto sonha, tanto deseja na tua vida, na tua família. Então eu vou ler de novo. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Deus, Ele criou tudo. A terra era sem forma e vazia. E Deus, Ele preparou a terra para você. Amém? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então isso é fé. A maioria das vezes você não vai ver nada, você não vai sentir nada, mas vai acontecer, amém? Porque você libera a sua fé, então isso é fé. Eu creio num Deus Todo-Poderoso que pode fazer. Deus, Ele faz, Deus, Ele fez, Ele faz e Ele vai continuar fazendo, amém? Alguém tem dúvida do significado da fé? Eu tenho fé naquele Deus. Bom, eu não sei se vai acontecer alguma coisa na tua vida. Eu tenho fé na senhora. Não sei se vai acontecer alguma coisa na tua vida. Agora eu tenho fé em Jesus. Já está acontecendo. Eu tenho fé no poder de Deus, na ação de Deus, na onisciência de Deus sobre a minha vida. Já está acontecendo o milagre, porque é o Criador de todas as coisas fazendo na sua vida. Não é uma criação, não é uma obra da mente humana. Entende isso? Não é uma criação humana, né? Homens criam deuses, mas deuses, né, naturais, que não vai virar nada, não vai acontecer nada. Por trás tem demônios, por trás tem coisas malignas acontecendo. Mas o diabo jamais fará alguma coisa para fazer, né, para deixar você abençoado. Não, ele vai abençoar você hoje, mas amanhã ele está tirando. Ou com uma doença, ou acabando com o teu negócio, é assim o diabo. Então, todo pacto que é feito, né, com os deuses que os homens imaginam e concretizam na terra, não se torna em milagre poderoso. Né? O único milagre e bênção vem dos céus, do Pai das luzes, do Criador de todas as coisas. Amém? Então, a nossa fé tem que estar conectada em Deus, em nome de Jesus. Amém? Agora, vontade, né? Aí eu coloquei na frente humana, né? Porque somos humanos, então vontade humana, o significado, faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos, ou seja, a atitude de fazer ou não fazer, de gostar ou não gostar, de agir ou não agir, isso é a vontade humana. Você tem todo o direito de fazer ou não, de desejar ou não, né, como ser humano. Outro significado de vontade, força interior, que impulsiona o indivíduo a realizar algo. Né? Precisamos ter a vontade humana? Sim, senão seremos escravos. Mas temos que depender da vontade humana? Não, aí é outra coisa. Entende? Né? Eu preciso ter fé e depender de Deus. Quem depende da vontade humana, erra. Consegue entender? Quem depende da vontade humana,
todas as decisões é do teu jeito, Deus em segundo plano. Quando você precisar, você coloca Deus no meio aí do teu problema, da tua situação. Não, isso é vontade humana. Quem tem fé, coloca Deus em primeiro lugar em todas as coisas, inclusive num relacionamento. Eu quero um namorado. Você vai procurar primeiro o namorado, você vai procurar primeiro a direção de Deus. Capita? Entendeu? Eu vou procurar a direção de Deus. Deus, me livra das armadilhas. Né? Eu vou comprar um carro. Pastor, mas eu não tenho minha vontade humana? Sim. Mas eu aprendi uma coisa. Né? Quando eu vou comprar um carro, eu oro primeiro. Deus, prepara algo sobrenatural. E Deus, Ele vai preparando. Consegue entender, gente? Né? Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, mas Ele nos dá esse livre-arbítrio de decidir, né? Entre ter fé e viver na vontade humana. Quem vive na vontade humana, né, a tendência é errar, misericórdia, 70, 80, 90, 100% mais do que quem vive na fé. Quem vive na fé pode até errar, mas naquele erro, naquele problema, naquela situação, Deus, Ele levanta, guarda, protege, a vitória vem, porque está guardado e protegido por Deus. Amém? Quem vive por fé não erra. Consegue entender? Quem obedece a Deus, vive por fé, não erra. E Isaías, eu vou te passar aqui, né, a segunda parte aqui do significado da vontade humana. Força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, ou seja, vem de dentro para fora também, né? A atingir seus fins ou desejos. Então, isso é vontade humana. Determinação, ânimo, firmeza. Pastor, é errado ter vontade? Não. O errado é você não colocar, né? Não colocar tua vontade, os teus desejos na presença de Deus. A maioria das vezes nós vamos errar. Agora, quando nós colocamos a nossa vida em Deus, eu tenho fé que Deus vai fazer. Oro, pratico a minha fé, exerço a minha fé. É batata, fala para o irmão do seu lado, é batata, é cenoura, né? É certeza. Quem gosta de beterraba aí, é certeza que vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 55, versículo 8, fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Depois eu vou ler o versículo 9. O que Deus está dizendo? Que você pode pensar, mas os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. O que Deus quer para a tua vida é muito maior, muito melhor do que você imagina. E a maioria das vezes, se você não anda na presença de Deus, os teus pensamentos estão completamente fora da vontade de Deus, dos pensamentos de Deus. Então, Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Se você andar só fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus, você vai errar. Fala misericórdia. Fala, Deus me livre de errar. Olha que interessante, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Os caminhos do homem levam o homem à perdição. É ou não é, gente? Você toma decisão, você erra, você briga, você xinga, faz tanta coisa errada, toma uma decisão, vai lá e gasta todo o dinheiro que tinha que pagar uma conta. Agora, quando você anda na vontade de Deus, Deus, como que eu faço? Pai, eu tenho os projetos, eu tenho os sonhos, mas me dá a direção. Andar, fazendo a vontade do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, é certeza da vitória na sua vida. Isso é viver por fé. Amém? O que é viver por fé, então? Ouvir Deus e fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Deu para entender, gente? Poderia terminar aqui a palavra. Quem vive por fé, ele não vive na vontade própria, no desejo próprio, no caminho próprio. Porque o homem carnal, ou homem natural, ele traça o seu caminho e ele anda. E a maioria das vezes, o caminho do homem o leva para o precipício, o leva para o fundo do poço. É decisões erradas, relacionamentos errados, decisões, eu vou sair de um emprego, vou para o outro,
né, a vontade humana, eu saio primeiro para receber o seguro-desemprego, depois eu vou procurar outro, né? Eu penso que é errado isso. Eu sei que 80%, 90% faz desse jeito, mas eu sempre pensei do jeito correto. Eu acho, tenho certeza, né? Não acho, tenho certeza que é correto. Se eu estou no emprego e eu não estou gostando, eu vou orar. Deus, quero coisa melhor, coisas grandes. Deus, eu preciso, né, do salário maior. Né? Você tem que orar, coloca detalhes, né, do teu sonho, daquilo que você, do teu pedido, aquilo que você precisa. Coloque diante do Senhor, que Deus ele vai abrir umas portas tão grandes, tão sobrenatural, que você vai sair de lá e já vai pular para o outro. Nada de precisar de seguro-desemprego. O brasileiro está mal acostumado. Mas caso precise, amém, é direito nosso o seguro. Amém, glória a Deus. Mas eu penso dessa forma, você pode pensar de outro jeito. Não está errado, mas eu penso o seguinte, eu oro para Deus, Deus abre as portas e eu já vou para a porta que Ele abriu. Não dá para perder tempo. Amém? Porque Deus responde você. Agora, se você faz do teu jeito, eu já vi muita gente, acaba o seguro, tem uns que é 3 ou 6, nem sei como que funciona mais. E está lá, acabou o dinheiro, né? Não é 100% do salário, né? Alguns sim, outros pelo tempo de serviço não, né? E acaba sofrendo. Por quê? Porque não buscou a direção de Deus. É um exemplo que eu estou dando. Tá bom, gente? Então, quem anda pela fé, busca primeiro a direção do Criador. Quem anda pela fé, não anda na força própria, na vontade humana. Quem anda pela fé, né, sabe que Deus pode fazer e confia. Né? Se você perguntar, pastor, nos 50 anos que o senhor vai fazer, o senhor sempre viveu pela fé? Eu posso falar que 90% sim. E os 10% eu sofri, porque eu quis fazer do meu jeito. Não dá certo. É perda de tempo. Fala para o irmão do seu lado assim, o seu tempo na terra é tão curto. Fala para ele, ele vai ficar feliz. 80, 90, 100 anos. Né? Se eu falar 60, vai ter gente que vai bater em mim aqui. Né? 80, 90, 100 anos, mas é pouco. Né? Você não recupera o tempo que você perde. Né? Então, se é pouco tempo, para que perder tempo? Ande pela fé, não ande na tua força, na tua vontade. Amém? Entendeu, gente? Então, vamos ler o versículo 9 de Isaías 55. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos, Deus falando para você, mais alto do que os vossos pensamentos. Ou seja, andar, seguir, fazer a vontade de Deus é muito melhor do que você fazer a tua vontade. Pastor, mas é tão difícil, eu vou sacrificar o meu desejo, né, aquilo que eu tinha, estou doidinho para casar, né, mas minha vontade humana é, né, praticar tudo antes. E aí perde um tempo, traz maldição, traz um monte de coisa ruim para a vida, e depois tem que fazer libertação, porque não adianta, né, o diabo não vai perder tempo, ele vai agir na sua vida, se você fizer coisa errada, se você andar nos caminhos errados. Então, se você faz a vontade de Deus, para quem faz a vontade de Deus, parece que é uma eternidade, não está acontecendo, mas é engano do diabo, é a mente humana, a vontade humana tentando te enrolar. Quem faz a vontade de Deus ganha muito tempo, porque acerta a pessoa certa, casa com a pessoa certa, né? Busca e trabalha no emprego certo, faz a faculdade correta, né? Os negócios são abençoados porque busca no Senhor e o Senhor dá a direção, né? Eu já direcionei várias vezes pessoas que buscavam direção para mim, eu falava, não, faz isso, né? É lógico que a decisão é da pessoa, mas o Espírito Santo me incomodava e eu falava, é melhor você fazer desse jeito, porque, né, Deus está te abençoando. E a pessoa depois fazia completamente o contrário. E o que acontecia? Não dava certo, né? Entrava em dívidas, né? Porque a gente tem experiência, fora a experiência que eu tenho de vida, que 50 anos não é pouco, né, Luciano? A gente tem uma experiência espiritual, né? Nós ouvimos, falamos com Deus, vivemos, temos as nossas experiências com Deus,
né? O teu líder tem muita experiência para te passar, porque ele teve uma vivência. Nós vencemos o mundo espiritual todos os dias, vencemos os Satanás, demônios, vencemos demônios que tentam nos atingir, né? Então nós temos uma vivência maior, né? Você não precisa fazer do meu jeito, mas ouve a voz de Deus, né? A tua vida vai ser abençoada. Amém? Eu quero mostrar um grande exemplo aqui, que é Paulo, né? Paulo, ele largou tudo por Jesus. Quantos aqui largaria tudo por Jesus? Eu já decidi, já larguei tudo por Jesus. Pastor, parou de trabalhar? Não, continuo trabalhando. O que é largar tudo por Jesus? Né? Eu passei umas 2 semanas ruins aí de alergia, de gripe. Não faltei no culto de jeito nenhum, porque eu sei que aqui sai unção, sai poder de Deus na minha vida. Largar tudo por Jesus não é negociar para uma festinha de domingo, né, porque chegou o vizinho 6 horas da tarde e você não vai mandar embora, né, falta no culto, falta na igreja por causa do vizinho. Não, traz ele para a igreja, traz o parente para a igreja. Eu tomei uma decisão, Deus é em primeiro lugar na minha vida. Aí as coisas começam a acontecer, né, você está buscando o Senhor em primeiro lugar. Então Paulo, ele teve um exemplo, né, uma vivência, ele não viu Jesus, mas Jesus o visitou, ele viu o brilho, Jesus falou com ele, e porque Paulo, ele teve essa experiência com Jesus, ele né, viveu todos os anos aí de vida no Evangelho, com muitas experiências, dependendo do Senhor. Então, Filipenses 3,12, Paulo fala, Filipenses 3,12, não que eu já tenha obtido tudo isso, o que, né, que ele obteve? Andar com Jesus, viver com Jesus, sofrer por Jesus, porque quem está no chamado, né, ele paga um preço por Jesus e é tão gostoso, né, a satisfação é sobrenatural. Então Paulo fala, não que eu já tenha obtido tudo isso, né, a dor que Jesus sofreu, né, as coisas que Jesus passou na terra, ninguém vai conseguir passar pelo que Jesus passou. Mas Paulo fala, não que eu já tenha obtido tudo isso. Ele quis dizer o seguinte, eu tenho experiência, né? Ou tenho sido aperfeiçoado, prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Vamos ver outra versão? Não que eu já tenha, é a mesma, né? Coloca outra versão aí. Conseguiu? Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, dá para entender aí, ó, Jesus foi perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Jesus Cristo. O que Paulo quer dizer com tudo isso? Né? Estamos em um caminho de crescimento, e o problema é que a maioria para no meio do caminho e deixa de crescer. Paulo, ele não parou. Ele sofreu, ele foi preso, ele foi chicoteado, né? Enquanto ele estava na prisão, enquanto os outros presos chorando, sofrendo, ele estava cantando, porque ele estava fazendo para Deus. Então ele tem, né, propriedade para falar. Prossigo para alcançá-lo, né, prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Jesus. Ou seja, nada vai parar. Paulo quis dizer, nada vai me parar, né? E eu quero profetizar na tua vida, nada vai parar você, porque você vai ter uma experiência marcante com Jesus, né? Quantos querem ter a experiência que Paulo teve? Sobrenatural, né? Ficou um tempo cego, né? Foi tudo certinho, Jesus fez certinho, a glória do Senhor, né? É o mesmo exemplo de Moisés na sarça, né? Moisés não poderia ver a presença de Deus, né? E Paulo a mesma coisa, ele não deu conta da presença de Jesus, da glória de Jesus, mas ele recebe ali um batismo, né, sobrenatural que transforma a vida dele. E ele fala, né, eu prossigo e vou continuar prosseguindo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo, pode pôr NVI agora, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e isso eu quero que você entenda.
Como que eu faço para prosseguir? Como que eu faço para continuar na minha vida, tendo fé, não fazendo a minha vontade humana, mas fazendo a vontade de Deus, liberando a minha fé? Paulo, ele fala assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás, que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Fala, meu alvo é Cristo. O que Paulo diz aqui? Que ele deixou de lado tudo que passou. Foi de lado, meu irmão? Ou ele está caminhando com tudo? Está na mente, está no coração. As frustrações, né, as coisas que não deram certo, relacionamentos que não deu certo. Ou as bênçãos, os milagres, fui abençoado. Paulo, ele nos ensina algo sobrenatural. O que passou, passou. Amém? Fala para o irmão do seu lado, o que passou, passou. Se era coisa ruim, meu irmão, não lembre mais. Paulo passou por muitas coisas ruins na vida, sim ou não? Você passa por muitas coisas ruins? Já passou por muitas coisas ruins? Já foi traído, já foi enganado, já mentiram para você, já te chamaram de burro, que você não serve para nada, sim ou não? Outra pergunta, você vai ficar preso nesse passado? Sim ou não? Ou você vai continuar? Paulo, ele nos dá um exemplo sobrenatural, ele prosseguiu, esquecendo as coisas que para trás, tem que esquecer, amém? Quem já conheceu aquela pessoa que, misericórdia, quando briga com você, lembra todas as coisas erradas que você fez. Você tem que virar e falar, sai capeta. Né? De repente nem está endemoniado, né? É mais carne mesmo. Mas você tem que falar, sai vontade humana, sai carne, chega. Né? O único acusador das nossas vidas é o diabo. Consegue entender? É o diabo que acusa. Né? Então não aceita ninguém acusar você. Né? E muitas vezes não tem ninguém acusando, é tua mente, é teu coração, é a tua frustração. E você não consegue andar. Quem tem fé não anda na vontade humana. A vontade humana é lembrar da frustração e ficar lá. Quem tem fé tem que fazer igual Paulo, esquecendo das coisas. Então esqueça, amém? Fala para o irmão do seu lado, esqueça as coisas que ficaram para trás e avança, meu irmão. Isso é fé. O que te faz permanecer em Deus, o que nos faz permanecer na fé, é avançar. Amém? Quem avança, deixa para trás o pó. Quem avança, deixa para trás as frustrações. Quem avança, não negocia com o diabo. Porque era escravo do diabo antes. Agora não, agora é servo do Altíssimo. É filho de Deus. Quantos são filhos de Deus? Levanta a mão. Você é filho de Deus. Amém? Mas uma coisa fácil, eu vou ler porque precisa gravar, marcar o teu coração. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Deus tem maravilhas para você. Faz assim, ó, eu recebo. Deus tem coisas grandes para você, porque você vive por fé. Amém? Glória a Deus. E avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Amém? Qual que é o nosso alvo? Jesus, amém? O nosso alvo é Jesus. Por que eu prossigo para o alvo? Porque a minha vida não é só essa vida na terra. Esse pouquinho de tempo. Já fiz 50. Parece que eu tinha 3 ontem. Hoje eu tenho 50. Estou brincando. Mas parece que ontem eu tinha 26, 27. Estou com 50 e continuo amando essa mulher. Né? Misericórdia, né? Faz tempo, hein? 25 anos vai fazer de casado. Fora os 3 de namoro, noivado e enrolação, né? Aleluia. Ainda bem que ela chegou em mim e falou, você vai casar comigo ou não? E casei, graças a Deus. Estava apaixonada, né? Casa mesmo. Entende o que eu estou falando? Tenho que prosseguir, tenho que caminhar. Deus tem coisas grandes para mim. E muitas vezes eu perco, né, o melhor de Deus porque eu fico olhando para trás. É aquele irmãozinho da igreja que me traiu, né, porque é ser humano, não é porque é da igreja, mas porque é ser humano. O meu líder,
Nunca vi gente, aqui não tem ninguém, mas já vi gente que tinha problema com o líder, e na verdade o problema era com ele. Né? Ele achava que o líder era o pai, né? E não é o pai que errou, que pisou na bola. O líder é uma pessoa direcionada por Deus para abençoar. Mas muitas vezes nós olhamos lá no passado e comparamos as pessoas que estão do nosso lado, né? E erramos por isso. Né? O teu líder quer te abençoar. E se ele errar, Deus ele vai te honrar, vai te abençoar da mesma forma. Então perdoa. O segredo para continuar é perdoar. Se você não perdoa, você continua olhando para trás. Entende? E muitas vezes não é só perdoar a pessoa que pisou na bola, mas é perdoar você, porque você errou, você vacilou. Eu errei. Peça perdão para Deus. Deus, perdoa, me perdoa porque eu errei. E olha no espelho e fala, Flávio, você vai falar o teu nome, tá, gente? Acho que ninguém tem problema comigo aqui, não. Olha no espelho e fala, eu te perdoo em nome de Jesus. Vai caminhar. Manda um beijinho para você mesmo. Quem já fez isso? É bom, gente, é crescimento. Né? É bom você se amar. Né? Eu acredito assim, glória a Deus. Me ajuda aí onde eu estou. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem um prêmio, olha aí. Ó. Tem um prêmio, tem um fim abençoado para você. Amém? Você não vai nascer, crescer, se tornar adolescente, estudar, casar e apenas morrer. Não, se você andar por fé e andar com Deus, tem toda uma trajetória que Deus está colocando você. Entra nesse caminho. Faz a vontade de Deus, que tem um prêmio. E não é um prêmio no final. Não, esse prêmio que Paulo está falando aqui, né, é viver com Jesus a eternidade. É andar com Deus, é louvar a Deus, é ter uma eternidade em Deus. É muito mais do que você imagina. Entende, igreja? Sim ou não? E olha o que Paulo fala, todos nós que alcançamos a maturidade, né, estamos em crescimento todos os dias, amém? Eu sou mais maduro que a pastora, na idade. Espiritualmente também, sou crente mais tempo que você acredita nisso, né? Fui batizado com 12 anos, gente, batismo com o Espírito Santo. Fran, foi a coisa mais gostosa do universo. A presença do Espírito Santo, eu cantando no coral, no ensaio, gente, eu lembro até hoje. E aí minha mãe, aquelas reteté, pezinho de fogo, pôs todo mundo para orar, e todo mundo orando, todo mundo buscando, e de repente aquele vento impetuoso tomou conta da minha vida e foi sobrenatural. Meu Pai do céu, não tem coisa tão preciosa como a presença do Espírito Santo dentro de nós. Fui batizado, amém? Então, quanto mais tempo você tem em Deus, mais maturidade você alcança, amém? Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto você pensa de modo diferente, isto também Deus esclarecerá. Paulo é muito sábio, né? Paulo ele diz aqui, né, algo sobrenatural. Você vai amadurecendo. Não pensa que você virou crente, é um passe de mágica e agora você está pronto para tudo na vida. Não. Viva cada momento que Deus te proporcionar. Escreve aí. Eu preciso viver cada momento que Deus me proporcionar. Se você não conseguiu a próxima etapa por algum erro, errei, pisei na bola. Você não perdeu aquela bagagem que você ganhou de buscar a presença de Deus. Não, você tem aquilo, né? Então volta para aquela posição que você saiu, né? Antes de sair, né? Antes de cair, né? E receba aquela posição que Deus te deu. Deus ele te deu um caminho, Deus te deu uma unção, Deus te deu sabedoria, você sabe ler versículos, você sabe orar. Não desista de tudo, não precisa, mas fica naquela posição que você parou e ali você começa a se fortalecer novamente e você vai receber o crescimento de Deus e vai continuar na tua vida. Consegue entender? Não desista. A maturidade cristã é tudo na vida do homem e da mulher de Deus.
E mesmo assim, Paulo fala, se você não concordar com alguma coisa, fica tranquilo, não precisa brigar com o irmão, não precisa brigar com o filho, com o líder, porque a ideia dele é diferente da sua. Deixa o Espírito Santo fazer. Não é você não tem poder para mudar ninguém. Olha para o irmão do seu lado e fala, dá um sorriso lindo, fala, eu não consigo mudar você. Eu não consigo mudar você. Só Deus. Entende? Né? Resumindo, cuida da sua vida espiritual, que eu cuido da minha. E junto vai ser um grande coral, né? Todo mundo junto, cantando, andando na mesma missão, no mesmo propósito. Consegue entender, igreja? Né? Não adianta você querer uma maturidade de uma pessoa que entrou hoje na igreja, né? Ou então de uma que está há muito tempo e não cresce. Não, respeita o tempo dela. É o Espírito Santo que faz a obra. Amém? Meu pai, o Flávio tem tanta coisa para crescer, vocês não têm noção, gente. A Graziela sabe de algumas coisas. Tirei os títulos, vocês perceberam, né? Mas o Flávio tem tanta coisa para buscar em Deus ainda, né? Nós não estamos aqui para julgar graus de maturidade espiritual, mas estamos aqui para crescer, para ter fé, para prosseguir, deixar nossa vontade humana de lado, né? E fazer a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, o Espírito Santo, faz com que a nossa vontade humana seja direcionada da forma correta, da maneira certa, que traz vida e vida em abundância dentro de nós. Amém? Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, viva de acordo com o que você alcançou. Pastor, eu quero mais, o Espírito Santo está me incomodando, eu preciso ter mais fé. Vai buscar mais, vai orar mais, vai ler mais, vai ter experiências com Deus, mas viva por fé, que a tua vida possa ser marcada pela fé que você tem no Todo-Poderoso. Amém? Levanta a tua mão e fala, eu tenho fé. Senhor, fortalece a minha fé. Me dê forças para não desistir, para não desanimar, mas que a cada dia eu venha prosseguir para o alvo, rumo àquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida. Amém. Eu vou avançar. Então eu quero convidar você a ficar de pé. Você vai exercitar a sua fé agora, em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos agora, prepara o teu coração. Eu vou fazer uma pergunta para você, que eu quero preparar o teu coração para deixar o Espírito Santo agir. A primeira pergunta, como tem vivido a sua nova vida em Jesus? Como você tem vivido? Tem sido boa? Você tem deixado o Espírito Santo te levar a novas experiências com Ele? Outra pergunta, você tem perseverado? O Senhor quer que você viva por fé. Você tem vivido por fé? Ou ainda 50%, 60% do seu tempo tem sido com a sua vontade, do seu jeito? Se você colocou tudo isso na balança, qual vai ser a tua decisão hoje? Viver 100% por fé? Confiando que Deus está no controle de tudo? A provação que você passa, Ele vai te dar a vitória. A tentação que você passa, Ele também vai te dar a vitória. O caminho que você precisa, Ele já preparou. Apenas prossiga no alvo, que é Cristo. Deixa o Senhor cuidar de você. Faça a tua oração. Todos os dias é dia de renovar a aliança. Todos os dias é dia de consagrar a sua vida a Ele. Consagração significa entrega, confiança, viver o propósito dEle na sua vida. Conversa com Ele. Senhor, eu quero viver por fé.
Foi pela fé que eu alcancei o Senhor. Mas muitas vezes a vontade humana tem me afastado da tua presença. E mais um dia eu escolho viver por fé. Fala para ele, eu quero viver por fé. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É isso que eu quero viver, Senhor. Mesmo que eu não veja, eu vou viver. E aí Deus fala para você, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, ou seja, é muito melhor. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, Ele quer te levar a lugares altos. Deus, Ele quer que você viva uma vida, novidades a cada dia, milagres a cada dia, fazendo parte da renovação dEle na sua vida, as misericórdias se renovando a cada manhã sobre você. Eu convido você, apaga a luz número 2, número 3, a colocar as suas vontades agora diante dEle. Se você quiser. Não existe nada melhor do que ser guiado pelo Espírito Santo. Não existe nada melhor do que ouvir a voz do Senhor. E fazer a vontade dEle. Porque diferente da voz do diabo, que veio para matar, roubar e destruir, a voz do Senhor, ela é poderosa. E ela sempre trará vida para você. Sempre trará benefícios na área emocional, na área conjugal, sentimental, na área profissional. Sempre será o melhor para a sua vida, tudo que vem de Deus. Então renova a tua aliança. Não ande na tua força, mas anda na força do Senhor.